Hoje então a gente vai ler The Prince and the Pauper. Então vamos lá. There was a bit of Andrew's gossip, which the king listened to with a lively interest. There is rumor that the king is mad, but in charity forbear to say, I mention it, for it is death to speak of it, they say. His Majesty glared at the old man and said, The king is not mad, good man, and thou'lt find it to thy advantage to busy thyself with matters that nearer concern thee than this seditious brattle. What doth the lad mean? Said Andrews, surprised at this brisk assault from such an unexpected quarter. Handsome gave him a sign, and he did not pursue his question, but went on with his budget. The late king is to be buried at Windsor in a day or two, the 16th of the month, and the new king will be crowned at Westminster the 20th. Methinks they must needs find him first, muttered his Majesty. Then added confidently, but they will look to that, and so also shall I. In the name of... But the old man got no further. A warning sign from Hendon checked his remark. He resumed the thread of his gossip. Sir Hugh goeth to the coronation with grand hopes. He confidently looketh to come back a peer, for he is high in favour with the Lord Protector. What Lord Protector? Asked his Majesty. His Grace the Duke of Somerset. What Duke of Somerset? Marry, there is but one, Seymour, Earl of Hertford. The king asked sharply, Since when is he a Duke and Lord Protector? Since the last day of January. And prithee, who made him so? Himself and the great council, with help of the king. His Majesty started violently. The king? He cried. What king, good sir? Oops. What king indeed? God a mercy, what aileth the boy? Sith, we have but one. 'Tis not difficult to answer. His most sacred Majesty Edward the Sixth, whom God preserve, yeah, and a dear and gracious little urchin is he, too, and whether he be mad or no, and they say he mendeth daily, his praises are on all men's lip, and all bless him likewise, and offer prayers that he may be spared to reign long in England, for he began humane with saving the old Duke of Norfolk's life, and now is bent on destroying the cruelest of the laws that harry and oppress the people. This news struck his Majesty dumb with amazement, and plunged him into so deep and dismal a reverie that he heard no more of the old man's gossip. He wondered if the little urchin was the beggar boy whom he left dressed in his own garments in the palace. It did not seem possible that this could be. Surely his manners and speech would betray him if he pretended to be the Prince of Wales. Then he would be driven out and search made to the true prince. Could it be that the court had set up some sprig of the nobility of his place? No, for his uncle would not allow that. He was all powerful and could and would crush such a movement. Of course, the boy's musings profited him nothing. The more he tried to unravel the mystery, the more perplexed he became. The more his head ached, and the worse he slept. His impatience to get to London grew
hourly, and his captivity became almost unendurable. Teve um pouco de fofoca do Andrew, a qual o rei escutou com um interesse vívido. Tem um rumor que o rei está louco, mas a caridade é proíbe de dizer. Eu mencionei isso porque a sua morte, I mentioned it, for this death to spare. Porque isso dá a morte, eles dizem. Sua Majestade olhou o velho homem e disse: O rei não está louco, meu bom homem. E você encontrar isso vantagem para você se ocupar com matérias ou com assuntos que você deve se preocupar do que se deixar prattle, do que essa tagarelice sediciosa. O que o menino quer dizer? Disse Andrew, surpreso com um assalto tão brisco, de tal quarto inesperado. Random deu a ele um sinal. Ele não perseguiu sua pergunta, mas continuou. O velho rei deve ser enterrado em Windsor num dia ou dois, o dia 16 do mês. E agora o rei será coroado em Westminster, no dia 20. Eu acho que eles devem encontrá-lo primeiro, disse Minha Majestade. Então, disse confidentemente. Mas eles vão procurar por isto. Eu também devo. Em nome do... Mas o velho homem não foi mais. Um sinal de cuidado de Random checou seu remarque. Ele voltou. Resumed the thread of his gossip. Ele voltou. Continuou, né? No fio de sua fofoca. Sr. Hill vai à coroação e com grandes esperanças. Ele convenientemente olha para voltar com um par. Porque ele tem grande favor com o Lorde Protetor. Que Lorde Protetor? Perguntou a Vossa Majestade. E Sua Graça, o Duque de Somerset. Que Duque de Somerset? Você não sabe? Pera. É o... Só tem um. Seymour, Conde de Hertford. O rei perguntou, bravo. Desde quando ele é um duque e Lorde Protetor? Desde o último dia de janeiro. E quem o fez assim? Ele mesmo e o Grande Conselho, com a ajuda do rei. Sua Majestade começou violentamente. Que rei? Disse ele. Que rei, meu bom senhor? Que rei de verdade. Deus tenha misericórdia. O que esse menino quer? Eu não tenho dificuldade em responder isto. Vossa mais sagrada majestade, o rei Eduardo VI, que Deus o preserve. Sim, um precioso um pequeno precioso, gracioso ouriço. Ele é. E pera. E tá. Sim, e o menino querido e gracioso, ele também é. Esteja ele louco ou não. E dizem que ele se recupera diariamente. Seus louvores estão na boca de todos os homens, e todos o abençoam da mesma forma. E oferecem orações para que ele seja poupado para reinar por muito tempo na Inglaterra. Pois ele começou humanamente salvando a vida do velho Duque de Norfolk. E agora está decidido a destruir o mais cruel das leis que atormentam e oprimem o povo. Essa notícia deixou Sua Majestade muda com espanto e mergulhou num devaneio tão profundo e sombrio que ele não
ouviu mais as fofocas do velho. Ele se perguntou se o ouriço, o pequeno ouriço, era o menino mendigo que ele deixou vestido com suas próprias roupas no palácio. Não parecia possível que isso acontecesse, porque certamente suas maneiras e modo de falar o trairiam se fizesse ser o príncipe de Gales. Então seria expulso e procuraria o verdadeiro príncipe. Poderia isso ser que a corte tenha... Seria possível que a corte houvesse instalado algum ramo da nobreza em seu lugar? Não, o seu tio não deixaria. Ele era todo poderoso e poderia amassar tudo com um movimento, é claro. As reflexões do menino não lhe renderam em nada. Quanto mais ele tentava desvendar o mistério, mais perplexo ficava. Mais sua cabeça doía, pior ele dormia. Sua impaciência para chegar a Londres crescia de hora em hora, e seu cativeiro tornou-se quase insuportável.